Literatura e Africanidades, Antonieta de Barros e João do Rio. Antonieta de Barros, nascida em 1901 em Florianópolis, ela foi uma notável educadora, escritora e parlamentar. Órfã de pai, Antonieta foi criada pela mãe, Catarina, que tinha sido batizada antes de 1871 e trabalhava como escravizada doméstica. Ainda assim, consta que aos 5 anos, Antonieta já havia começado a ser alfabetizada numa escola particular, ingressando em seguida no curso primário e alcançando a escola normal aos 17 anos. Antonieta sempre se dedicou à educação. Em 1922, conseguiu regularizar um curso primário, o curso particular Antonieta de Barros, que mantinha e que acabou funcionando até 1964, anos depois de sua morte. Articulando magistério, jornalismo e militância política, Antonieta atuou na Liga do Magistério, sendo professora de escolas tradicionais e destinadas às elites de Santa Catarina. Ela se destacou nas letras e na política durante as décadas de 1920 a 1940. Envolveu-se nos debates acerca do voto feminino nos anos 30. Antonieta também seguiu a carreira parlamentar, candidatando-se nas eleições de 1934 e de 1947. Eleita deputada estadual para a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, ela cumpriu um papel importante nas discussões pioneiras sobre educação e cidadania no Brasil. Em 1951, diante de ataques de parlamentares e de políticos em relação às suas ações, classificadas como intriga barata de senzala, numa explícita demonstração de intolerância racial e preconceito, a política Antonieta de Barros respondeu aos opositores dizendo que faltava a eles qualidades de professor, não distinguir raça, nem castas, nem classes. Aliás, ela fez parte do Centro Catarinense de Letras, criado, entre outros motivos, como oposição à Academia Catarinense de Letras, que sempre restringiu a entrada de escritores negros em seus quadros. Com o pseudônimo de Maria da Ilha, Antonieta escreveu crônicas para vários periódicos, tendo fundado e dirigido os jornais A Semana, que circulou de 1922 a 1927, Evilha, Vida e Lhoa, de 1930. Em 1937, lançou a coletânea Farrapos de Ideias, que reunia artigos já publicados no República e que abordava as questões raciais e sexuais do seu tempo. Escreveu também para a Folha Acadêmica, para o Idealista e para o Correio do Estado e para o Estado. Enquanto atuava como professora no Instituto de Educação e no Colégio Dias Velho, Antonieta fundou cursos de alfabetização para adultos e defendeu o acesso das mulheres ao ensino superior. Com apenas 51 anos de idade, Antonieta de Barros faleceu em março de 1952, devido a complicações de saúde por conta de diabetes. Foi homenageada com a Medalha do Mérito Antonieta de Barros e com o Prêmio Antonieta de Barros, entre outras. João do Rio, João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto, o João do Rio. Era filho de Alfredo Coelho Barreto, um professor de matemática positivista, e da dona de casa Florência Cristóvão dos Santos. Paulo Barreto estudou no Colégio de São Bento e com 15 anos prestou concurso de administração
no afamado Ginásio Nacional, o atual Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Aos 17 anos, publicou uma crítica à peça Casa de Bonecas, de 1879, de Henrik Ibsen. A partir de então, lançaria artigos e crônicas em O País, O Dia, Correio Mercantil, Tagarela e o Coió. Eram jornais de época, no Rio de Janeiro. O sucesso veio rápido. Em 1903, passou a escrever para a Gazeta de Notícias, em que atuou até 1913. Foi nesse período que, ao redigir o artigo O Brasil Lê, uma grande enquete sobre as preferências literárias cariocas, ganhou o apelido de João do Rio. Entre 22 de fevereiro e 21 de abril de 1904, realizou uma série de reportagens sobre o título As Religiões do Rio, mas também transformada num livro acerca dos cultos africanos. O material era vastíssimo, a pesquisa original e a linguagem fluida e clara. A obra virou um grande sucesso com mais de 8.000 exemplares vendidos em 6 anos, verdadeira proeza naquela época. Depois de tentar por 3 vezes, foi aceito pela Academia Brasileira de Letras. A orientação sexual de João Paulo Barreto sempre gerou muita reação no contexto provinciano dessa que era uma pequena república das letras, conforme famosa definição de Machado de Assis. Seus textos aguçaram o preconceito local, reforçado pela tradução que fez das obras de Oscar Wilde. Além disso, João do Rio era solteiro, não tinha namoradas ou amantes, se vestia e se comportava como um dandy, um boêmio, né? O que fez com que virasse alvo de todo tipo de ironia e ataque pessoal. Data dessa época um suposto flerte com a bailarina Isadora Duncan, que se apresentou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 1916. Nada foi comprovado e havia quem especulasse que esse era apenas um jogo de cena para desviar as atenções. Até Lima Barreto, um crítico feroz do racismo e do estrangeirismo da sociedade carioca, em seu livro Recordações do Escrivão e a Isaías Caminha, de 1909, um romance a clef que não escondia em quem os personagens da ficção eram inspirados, resolveu fazer pilhéria com o colega. Na terceira parte do livro, João do Rio é apresentado como um jovem jornalista, Raul Guzmão, abre aspas, a voz fanhosa, sem acento de sexo, emitida com grande esforço doloroso. Essa sua voz de parto difícil, esse espumar de sons ou gritos de um antropóide que há pouco tivesse adquirido a palavra articulada, deu-me não sei que mal-estar, que não mais falei até a sua despedida. Fecha aspas. Então, nós notamos aqui uma tensão entre João do Rio e Lima Barreto. Aliás, na biografia que nós lemos aqui anteriormente, há dias passados, de Lima Barreto, também os autores levantaram essa questão da crítica de um em relação ao outro. A despeito do preconceito que sofreu, João do Rio teve muito sucesso em sua carreira como jornalista. Além de As Religiões do Rio, publicou O Momento Literário, de 1905, A Alma Encantadora das Ruas, de 1906, Era uma Vez, de 1909, Cinematógrafo, Crônicas Cariocas,
de 1909 também. Fados, Canções e Danças de Portugal, de 1910. Dentro da Noite, 1910. A Correspondência de uma Estação de Cura, 1918. Rosário das Ilusões, 1921, entre outros. Morreu aos 23 de junho de 1921, vítima de um infarto fulminante do miocárdio. Estima-se que cerca de 100 mil pessoas tenham participado do enterro no cemitério São João Batista, em Botafogo, onde estão enterrados Lima Barreto e boa parte da elite carioca. Segundo as pesquisas, João do Rio era identificado, né, pela elite carioca, sobretudo, como um mulato. E também ele era homossexual, razão pela qual ele foi duplamente discriminado, como homem negro e como homem homossexual. João do Rio precisa ser também resgatado, ganhar mais visibilidade. Inclusive, as suas obras são pouco conhecidas. As Religiões do Rio, de 1904, e A Alma Encantada das Ruas foram já lidas por mim, e eu aconselho que vocês conheçam essas obras, porque elas estão carregadas de pessoas simples, pessoas comuns, e apontam para as africanidades, sobretudo do Rio de Janeiro, no pós-abolição, nas primeiras décadas da República. João do Rio e Antonieta de Barros, literatos que evidenciaram as africanidades brasileiras nas suas obras.